Família, o ano é 2026, Bitcoin está a US$ 92.500, mas o cenário é muito semelhante a 2025, com o preço ainda preso, por exemplo, abaixo de US$ 95.000. O que vem mudando, o que, na minha opinião, ajuda os holders de Bitcoin, quem está dentro desse mercado, é o fato do tempo estar passando. E isso eu explico melhor nesse vídeo, então já solta o seu like, se inscreva caso você não seja inscrito e, é claro, a Liga Cripto deseja um excelente ano, um feliz ano novo para todos vocês aqui no nosso retorno. Então, família, sem mais delongas, a gente observa que a ação de preço do Bitcoin, ela sofreu uma pressão positiva, compradora. Vimos o preço sair de zonas abaixo de US$ 87.000 ainda em 1º de janeiro, e a gente chegou a bater no dia de ontem quase 95, né? Chegou a bater uns US$ 94.700, e nesse instante a ação de preço do Bitcoin, ela caminha ainda dentro desse box avermelhado, que é uma zona de resistência. É uma zona em que todas as vezes, a nível de gráfico diário, a gente chegou a fechar dentro dessa zona, no dia seguinte, ou seja, na vela seguinte, a gente vinha abaixo, a gente era rejeitado e expulso dessa zona. Então, por mais que no dia de hoje o preço do Bitcoin esteja corrigindo, a gente está vendo ali uma pequena baixa, seria importante que o preço do Bitcoin permanecesse dentro dessa zona em que outrora nós fomos rejeitados. Importante dizer também, nesse momento, que a média móvel de 50 no gráfico diário também pode ser aqui uma espécie de suporte, porque repare que nas nossas últimas reações, a ação de preço ela vinha sendo rejeitada na média de 21, tá? Que é essa linha branca. Então, todas as pressões compradoras que a gente teve acabavam perdendo força, se aproximando dessa média de 21. E agora o que aconteceu foi que a média de 9 ultrapassou a média de 21, o que é bullish, ou seja, a gente tem ali, digamos, quase 50% de uma formação bullish, e o que a gente precisa ainda é que essas duas médias, do jeito que elas estão, ou seja, a média verde acima da média esbranquiçada, ultrapasse a média de 50, o que configuraria ali, a nível dessas três médias, 9, 21 e 52, uma configuração bullish para o curto prazo. E isso, obviamente, vai ficar melhor ainda se a ação de preço do Bitcoin mantiver essa estrutura de topos e fundos ascendentes até que a gente faça o rompimento acima da média de 200 no diário, que é onde, historicamente, até para uma leitura de mercado tradicional, o mercado entende que está mais altista, a tendência é mais altista. Então, resumidamente, família, a nível diário as coisas melhoraram, mas foi um início de uma melhora, em que, na minha opinião, a gente ainda precisa ter continuidade, né? Sinais de continuidade dessa melhora, porque, no fim das contas, como eu disse, se a gente for rejeitado dessa zona mais uma vez e vir abaixo, por exemplo, de US$ 90.000, vai ser a centésima vez, brincadeiras à parte, que a gente faz isso num curtíssimo espaço de tempo, como se o preço do Bitcoin estivesse preso. Então, família, voltando àquela teoria inicial que eu comentei no início do vídeo, por que o passar do tempo nessa leitura pro mercado das criptomoedas seria positivo? Porque uma das principais teorias no momento do mercado cripto é que nós estamos em um bear market. Se a gente tiver a manutenção do ciclo de 4 anos, estruturalmente falando, agora, até a níveis semanais, seria um momento em que o preço do Bitcoin faria uma busca pela média de 50 períodos, tá? A média amarelada que agora se encontra próximo de US$ 97.000. Uma outra forma de fazer essa leitura de pullback seria trazendo aqui a Bull Market Support Band, que é inclusive o que o Benjamin Cohen utiliza, tá? Mas em linhas gerais, seja a média de 50, seja a Bull Market Support Band, a leitura para essa galera é que a gente faria agora sim um topo descendente e posteriormente também um fundo descendente, ou seja, um fundo abaixo dos US$ 80.000. E a partir daí a gente começaria uma recuperação mais lenta ou talvez mais acelerada.
Mas até trazendo uma teoria do próprio Benjamin Cohen, que correlaciona o momento vivido agora com o momento lá atrás, em 2019. E por que isso importa em relação ao tempo? Porque até mesmo em cima dessa teoria, dois pontos principais que a gente tem lá atrás, a gente também tem agora, que é a perspectiva de taxa de juros menores. Não são diversos cortes, tá? Mas a perspectiva é que, por mais que seja um corte ou dois cortes em 2026, a tendência é que a taxa de juros continue a cair ou estabilize, mas com uma tendência de queda. Além disso, a gente tem o que? O famoso quantitative tightening, que encerrou em dezembro, e a gente tem a famosa política de expansão monetária se iniciando, ou seja, o governo americano jorrando capital para dentro dos mercados, estimulando as economias. E isso não é algo que acontece imediatamente, isso não é algo que, por exemplo, inicia um ano novo com explosões no mercado positivas, preços indo para cima, até porque esse movimento até feito pelo Fed, já iniciado, ele começa agora com passos mais tímidos para posteriormente caminhar com passos mais largos. Então, no último vídeo que eu gravei, eu falei dessa importância de aproximadamente, ou seja, o mercado, até a sua reação, aguardou algo em torno de 200 dias, tá? Um pouco mais de 200 dias para que a gente visse de fato as taxas de juros realmente menores, ou um mercado que proporcionava, né, que tinha essa possibilidade de taxas de juros muito menores. E, além disso, a gente também teve, já nessa altura do campeonato, um QT muito mais agressivo, o balanço do Fed aumentando de maneira muito mais agressiva. E isso, de fato, desembocou, desencadeou numa alta de preço do Bitcoin, e a gente está falando dessa alta aqui em 2020. Então, família, o que eu estou querendo dizer é que o tempo agora é nosso aliado. Ele era nosso aliado anteriormente, numa perspectiva de aguardo de um ano pós-halving, e depois que esse ano aconteceu, o que a gente espera é o que ainda não aconteceu, que foi, de fato, o reaquecimento das principais economias mundiais. Veja que no dia 4 de janeiro, o Cauê Oliveira, trazendo aqui no seu Twitter, Cauê Economy, já falou: o balanço de ativos do Fed voltou a crescer. Esse é o maior aumento desde a crise bancária de março de 2023. Já são 3 semanas seguidas de entrada de ativos no balanço do Banco Central dos Estados Unidos, somando mais de 45 bilhões de dólares. O jogo da liquidez está virando. Ele não virou, ele não já está virado, ele está virando, está acontecendo. E eu tenho a perspectiva que a gente tem que aguardar algum tempo até que o mercado absorva de fato uma liquidez muito maior. Agora, em relação a esse movimento de alta em janeiro, a gente já tem notícias relativamente positivas para o curto prazo. E aí, não necessariamente isso vai fazer o Bitcoin ir para 100 mil dólares, porque os holders de longo prazo, eles não têm esse poder, por exemplo, de explosão de preço, mas é muito mais no intuito de conter a sangria. Aí sim eles são importantes. Ou seja, a gente vê que quem holda Bitcoin para longo prazo, quem tem mais de Bitcoin há mais de 6 meses em suas carteiras, parou de vender agressivamente. A gente adentra um período aqui, já em janeiro, em que a gente começa a ver esse balanço voltar a ser positivo. Ou seja, eles pararam de despejar e, historicamente, né, quando a gente tem o fim desse despejo e o início, né, mesmo que tímido, mas se de fato isso aqui for o início de uma zona de acúmulo, tá? O que a gente tem muitas das vezes nessas zonas de acúmulo são momentos de oportunidade que antecedem a valorização mais expressiva do preço do Bitcoin. Então, família, por mais que o ano seja 2026, mas o cenário esteja parecido com 2025, esse cenário não está idêntico. Ele me parece estar melhorando, e não é simplesmente pelo fato do Bitcoin ter ido a 94.700 dólares. Voltando rapidamente para o Bitcoin, só para fazer ali um breve parênteses em relação a essa movimentação na Venezuela, o que é muito interessante é que você percebe que não só o governo Maduro, tá, aparentemente utilizava criptomoedas para
fechar negócios até mesmo de petróleo, mas ao mesmo tempo você vê que a sua maior oposição, o maior líder de oposição da Venezuela em relação ao governo Maduro, também pensa, propõe em vender, por exemplo, num futuro, suas reservas de óleos, né, do país, no caso a Venezuela, e colocar em Bitcoin, fazendo aí uma reserva nacional. Então, essa ideia de tesouro nacional, ela não é algo, digamos assim, específico, por exemplo, dos Estados Unidos, ou específico, né, de algum país, né, mais desenvolvido. A gente vê países, né, que estão em situações de calamidade, mas ao mesmo tempo eles também veem no Bitcoin uma alternativa para melhoria das suas condições. E olhando o outro lado da moeda, e aí sim não seria tão positivo para a Venezuela, existe ainda uma possibilidade do governo americano pegar esse tesouro, tá? E aí não é um tesouro futuro, mas é um tesouro já existente de negociações que já foram feitas, que estaria em Bitcoin e em reservas cripto da Venezuela, e nacionalizar esse tesouro, ou seja, pegar para sua conta pessoal, ou seja, pegar para o próprio Estados Unidos essas cripto que teriam sido utilizadas, né, para diversas negociações do governo venezuelano. Então, família, eu não vou entrar aqui nem no mérito disso ser certo ou errado, até porque, né, me parece muito óbvio que isso é errado, mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos já fizeram isso com outras reservas que eles apreenderam, então eu não ficaria surpreso. Mas isso só mostra o quanto que o Bitcoin é importante atualmente nesse jogo político, independente dele estar 91.900, como ele está agora, independente dele estar 92.500 quando eu comecei, se ele mais tarde for para 95 mil dólares, é o mesmo ativo que está sendo discutido aqui nos Estados Unidos, está sendo discutido na Europa, na China, no próprio Brasil, tá? Na América do Sul, e até mesmo o ministro de Finanças de Luxemburgo, tá? Luxemburgo, que tem uma das melhores condições em termos de qualidade de vida lá, todo o transporte público é bizarro. Eu já tive a oportunidade de passar por lá brevemente. Você pega trem ali de qualidade absurda, parece uma mini Suíça, tá? Então, é uma galera que sabe tratar o dinheiro, sem dúvida alguma, e o seu ministro de Finanças diz que o Bitcoin é o futuro das finanças. Então, você vê que o ano é 2026, mas me parece que, em termos de fundamentos, né, o pensamento para o futuro, ele está muito avançado. Parece que o preço do Bitcoin ainda está em 2025, mas a cabeça dos líderes e de quem detém o poder no mundo já começa a mirar 2030, trazendo para o presente um status de importância legítima para o Bitcoin. Bom, família, e antes de encerrar esse vídeo, se você quiser tradar assim como a Liga Trader, utilizando a mesma plataforma, não deixe de criar a sua conta na Bybit. Até mesmo em momentos como esse, em que o Bitcoin está caindo, você pode lucrar se você souber, obviamente, fazer operações futuro. E para isso você tem que ter muito cuidado, gestão de risco e, é claro, conhecimento. Não faça isso de brincadeira. Caso você seja um iniciante, busque, por exemplo, trade spot, onde você não tem risco de ser liquidado. Mas para a Liga, a melhor plataforma de trade do mercado cripto é a Bybit, e a gente tem sempre diversas promoções rolando, estão sempre nos links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, cria sua conta e junte-se à Liga com a Bybit. Para a gente encerrar, família, eu achei esse site bastante interessante para quem busca uma literatura um pouco diferente, para você estar um pouco cansado de ficar só olhando o preço do Bitcoin, ou até mesmo quando aquele seu amigo fala que o Bitcoin é um problema para a energia, ou que Bitcoin não funciona como dinheiro, ou que inflação na realidade é positiva e como o Bitcoin não tem inflação, isso é um problema. Então, o endthefud.org é um site em que você vai encontrar diversos artigos, uma listagem aqui extremamente completa para você conseguir argumentar e desestruturar qualquer FUD em relação ao Bitcoin. Então, achei bastante interessante. Já comecei a ler alguns artigos, mas são muitos. Então, eu queria compartilhar para vocês essa dica que vale ouro, porque informação é positivo em qualquer momento. E quanto mais você entende sobre esse ativo,
na minha opinião, mais você se sente seguro para o longo prazo. Então, família, vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Deixe o seu like nesse vídeo se você curtiu e valeu. Até a próxima.